Introdução à inteligência artificial já está entre nós. Ela está nos carros, nas redes sociais, nas nossas casas. Mas você realmente sabe o que é a AI automóvel? E mais importante, estamos preparados para conviver com ela? Por anos, a criatividade foi considerada o último bastião da inteligência humana. Uma área intocável pela lógica fria das máquinas. A capacidade de inovar, de contar histórias, de evocar emoções, através da arte e da escrita, era vista como algo intrinsecamente humano, impossível de ser replicado por algoritmos. 24.253.233. No entanto, com o avanço das IA generativas, essa fronteira está se tornando cada vez mais tênue. Ferramentas de IA agora podem compor músicas, pintar quadros e, sim, escrever textos. 824.323.435. Mas será que elas podem realmente criar algo com a profundidade, a originalidade e a alma que um ser humano imprime em sua obra? Essa pergunta me levou a um desafio pessoal. Eu decidi colocar minha própria capacidade de roteirista à prova contra uma inteligência artificial. O objetivo era simples: pedir a Imposto Automóvel para escrever um roteiro sobre um tema específico, e em seguida comparar com o que eu, um humano, produziria. O resultado foi, para dizer o mínimo, surpreendente e provocador. Neste vídeo, vou te contar em detalhes como foi esse desafio, o que a Imposto Automóvel conseguiu produzir, e o mais importante, o que isso nos diz sobre o futuro da criatividade e da colaboração entre humanos e máquinas. Prepare-se para questionar suas próprias definições de criatividade. Desenvolvimento. A inteligência artificial é a capacidade de máquinas aprenderem, tomarem decisões e resolverem problemas quase como humanos. Ela não é uma tecnologia do futuro, mas sim do presente. E quando se trata de criatividade, aí ela tem demonstrado avanços que desafiam nossas percepções. 24.253.233. Meu desafio começou com a escolha de um tema: a jornada de um explorador em um planeta desconhecido, enfrentando dilemas éticos sobre a vida alienígena. Um tema complexo, com potencial para drama, ação e profundidade filosófica. Eu me propus a escrever um roteiro de 5 minutos, com personagens, diálogos e uma pequena reviravolta. Em paralelo, dei o mesmo prompt para uma Imposto Automóvel de geração de texto avançada, com algumas instruções adicionais sobre o tom e o estilo desejados. 8.343.637. O processo de escrita humana, como muitos sabem, é orgânico. Comecei com um esboço, desenvolvi os personagens, criei um arco narrativo, pensei nos diálogos que revelariam a personalidade e os conflitos. Houve momentos de bloqueio, de reescrita, de busca por aquela palavra ou frase perfeita que transmitisse a emoção exata. É um processo que envolve intuição, experiência e uma profunda compreensão da condição humana. A Imposto Automóvel, por outro lado, operou de forma completamente diferente. Em questão de segundos, após receber o prompt, ela começou a gerar texto. Não houve bloqueio criativo aparente. Ela acessou um vasto banco de dados de textos, roteiros, livros e artigos, identificando padrões narrativos, estruturas de diálogo e vocabulário relevante. 824.323.435. O primeiro rascunho da Imposto Automóvel foi impressionante em sua velocidade e volume. Ela entregou um roteiro com uma estrutura clara: introdução, desenvolvimento do conflito, clímax e resolução. Os diálogos eram gramaticalmente corretos e coerentes com a trama. Ao comparar os dois roteiros, as diferenças se tornaram evidentes. O roteiro da Imposto Automóvel era tecnicamente competente. Ele seguia as convenções de um roteiro, apresentava uma progressão lógica da história e até mesmo tentava introduzir reviravoltas. No entanto, faltava algo: a profundidade emocional,
as nuances sutis, nos diálogos que revelam camadas de personalidade, a originalidade nas metáforas ou nas descrições que pintam um quadro vívido na mente do leitor. Esses elementos eram mais presentes no roteiro humano. 23.242.532. O roteiro da AI automóvel, embora funcional, parecia uma compilação eficiente de elementos existentes, sem a alma ou a voz única que um autor humano pode infundir. Por exemplo, em uma cena crucial onde o explorador confronta uma forma de vida alienígena, meu roteiro focou na hesitação do personagem. Em sua luta interna entre a curiosidade científica e o medo do desconhecido, expressa através de pausas e escolhas de palavras específicas. O roteiro da IA automóvel, por sua vez, descreveu a ação de forma mais direta, com diálogos que cumpriam a função de avançar a trama, mas sem a mesma carga emocional ou subtexto. Isso não significa que a Imposto Automóvel falhou. Pelo contrário, ela provou ser uma ferramenta incrivelmente poderosa para gerar rascunhos, superar o bloqueio do escritor, explorar diferentes abordagens narrativas e até mesmo para refinar a linguagem. 8.253 bilhões e 32 milhões e 333.435. Se eu tivesse usado a Imposto Automóvel como um assistente, pedindo-lhe para gerar ideias para diálogos, descrições de cenários, ou até mesmo para reescrever passagens, o processo teria sido muito mais rápido e eficiente. A IA automóvel é excelente em tarefas que exigem processamento de grandes volumes de dados e identificação de padrões, o que a torna um copiloto ideal para a criatividade. O que esse desafio me ensinou é que a IA não é necessariamente uma substituta para a criatividade humana, mas sim uma parceira em potencial. 23.253.233. Ela pode assumir as tarefas mais mecânicas e repetitivas da escrita, liberando o tempo e a energia do autor para focar naquilo que realmente importa: a visão artística, a profundidade emocional, a originalidade da ideia e a conexão humana. O futuro da escrita e de outras artes criativas pode não ser um duelo entre humanos e máquinas, mas sim uma colaboração onde a inteligência artificial amplifica a capacidade criativa humana, permitindo que novas formas de arte narrativa surjam. O roteiro da IA automóvel não foi melhor no sentido de ser mais cativante ou original, mas foi incrivelmente eficiente e funcional, o que por si só é uma vitória tecnológica. Reflexão: a pergunta não é mais se a Imposto Automóvel fará parte das nossas vidas, mas como ela fará. No campo da criatividade, essa questão se torna ainda mais fascinante. Será que estamos educando as pessoas para lidar com esse novo mundo? A capacidade da IA automóvel de gerar conteúdo criativo levanta questões sobre o valor da arte e da autoria. Se uma máquina pode escrever um roteiro, quem é o autor? Como protegemos os direitos autorais? É fundamental que as futuras gerações sejam educadas não apenas para consumir, mas para interagir e colaborar com a IA automóvel de forma criativa. 233.233. Isso significa desenvolver habilidades de curadoria, de edição, de dar prompts eficazes e de infundir a humanidade no que a IA automóvel produz. A educação deve focar em cultivar a originalidade, o pensamento crítico e a capacidade de contar histórias que ressoem emocionalmente, pois esses são os diferenciais humanos. Será que estamos desenvolvendo a IA com responsabilidade, ética e empatia? A ética na IA Imposto Automóvel Criativa é um campo em rápida evolução. Como garantimos que a Imposto Automóvel não plagie inadvertidamente obras existentes? Como lidamos com o viés nos dados de treinamento que podem levar a representações estereotipadas
ou ofensivas. A transparência sobre o uso da IA na criação de conteúdo é crucial. Os criadores precisam ser honestos sobre quando e como a IA foi utilizada em seu processo. A empatia, a capacidade de entender e evocar emoções humanas, é o que distingue a arte verdadeiramente impactante. 2425. Embora Imposto Automóvel possa simular emoções em seus textos, a experiência de vida, as memórias e as complexidades da psique humana são a capacidade que ainda torna a criação humana insubstituível. A IA automóvel pode ser uma ferramenta poderosa para amplificar a criatividade, mas a responsabilidade de infundir ética e empatia na arte final permanece firmemente nas mãos do criador humano. O desafio não é mais se a Imposto Automóvel pode criar, mas como podemos usá-la para criar de forma mais significativa e humana. Chamada para ação. Se você quer entender melhor o impacto da IA no seu futuro, continue se informando. Questione, aprenda, compartilhe. A transformação começa com o conhecimento. Encerramento. A inteligência artificial está mudando o mundo. A decisão de como viver nele ainda está nas nossas mãos. Meu desafio com a Imposto Automóvel para escrever um roteiro foi uma experiência reveladora. Ela me mostrou que a IA não é uma ameaça à criatividade humana, mas sim uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar a ir além. Ela pode ser o seu copiloto criativo, liberando você para focar na visão, na emoção e na originalidade que só um ser humano pode trazer. O futuro da criatividade não é sobre a IA automóvel substituindo artistas, mas sobre artistas usando a IA para expandir seus horizontes e criar obras ainda mais impactantes. Não tenha medo de experimentar, de desafiar e de colaborar com a inteligência artificial. Ela está aqui para nos auxiliar, para nos impulsionar a novos patamares de inovação. Abrace essa parceria e descubra o que você pode criar quando a inteligência humana e a artificial trabalham juntas. Até o próximo vídeo.